Jornaleiros em Campo. Olá, estamos começando o Jornaleiros em Campo, aqui com o Heron Torquato, o Márcio Kaviski, a Camila Ferreira e o Pedro Dutra. E eu quero começar esse bloco com o Brasileirão. Tivemos a 37ª rodada, uma rodada muito importante que ajudou muito a definir quem está brigando pelo título, quem está brigando pelo rebaixamento. Eu vou falar os resultados aqui, depois eu vou pedir para vocês comentarem. Tivemos Fluminense 1, Vasco 2, no Engenhão. Na Vila Belmiro, Santos 1, Bahia 1. No Parque do Sabiá, em Uberlândia, América 2, Atlético Paranaense 1. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense 0, Corinthians 1. No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, Grêmio 2, Atlético Goianiense 2. No Cláudio Moacir, em Macaé, Flamengo 1, Internacional 0. No Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará 2, Cruzeiro 2. No Pacaembu, em São Paulo, Palmeiras 1, São Paulo 0. No Couto Pereira, aqui em Curitiba, Coritiba 1, Avaí 0. E na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Atlético Mineiro 4, Botafogo 0. E ali a briga pelo título ficou restrita a Corinthians e Vasco, né? O Corinthians lidera com 70 e o Vasco com 68 está na segunda posição. O Corinthians precisa só de um empate para conseguir a taça. E eu quero começar com o Heron Torquato, saber como é que fica essa briga. O Corinthians, de fato, está com essa mão na taça e o que o Vasco precisa fazer para conseguir o título. Sem dúvidas, Paulo, o Corinthians está com a mão na taça. Eu acho que, como você disse, o Corinthians agora pode empatar, então, até dependendo do resultado entre Flamengo e Vasco, pode até perder. Então, eu acho que o título está muito encaminhado para o Corinthians e, principalmente, depois dessa vitória contra o Figueirense, que claro, o Figueirense, algumas partidas, não só contra a partida contra o Fluminense. O Figueirense não vem jogando bem dentro do Orlando Scarpelli, mas eu sinceramente não esperava uma vitória do Corinthians fora de casa. Então o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, depois com a entrada do Alex no intervalo melhorou, tanto que a assistência do gol foi dele. E o que o Vasco precisa fazer é simples, vitória. Tem que vencer para sonhar com o título e torcer para o Corinthians perder. Né? Que se o Corinthians ainda empatar, o Corinthians ainda é campeão. Então eu vejo uma grande chance do Corinthians ser campeão e é isso aí, né? Eu concordo com o Heron, mas eu não acho nada impossível o Vasco surpreender. Primeiro porque o Palmeiras, depois do caso Kleber, melhorou muito, né? Depois que o Kleber saiu do Palmeiras, o Palmeiras parece, por enquanto, que fez uma sequência de vitórias, já escapou do rebaixamento, estava ali no 41 pontos, se eu não me engano, não pontuava, todo mundo falando que o Palmeiras podia cair. Chegou, fez uma sequência de pontos, escapou, tirou talvez o São Paulo da Libertadores, no último jogo vencendo. Eu não me surpreenderia se o Palmeiras vencesse o Corinthians. Para mim, eu acho que o jogo do Corinthians é mais complicado que o jogo do Vasco. Eu vejo o Vasco com mais favoritismo contra o Flamengo do que o Corinthians com mais favoritismo contra o Palmeiras. O Palmeiras também melhorou com a volta do César Sampaio, assumindo a diretoria. O Corinthians tem chances. Mas o Vasco também com essa vitória sobre o Fluminense foi uma vitória, digamos, de título também. Eles vão estar bem mais embalados e vai ser para a última rodada mesmo, qualquer surpresa. Vai ser totalmente incerto, assim. Eu acho que o Palmeiras vai engrossar, vai ser difícil. O Corinthians vai ser muito difícil, apesar dessa arrancada do Palmeiras agora. Mas é aquela coisa, não dá para saber e clássico é clássico e é isso aí. É que tá, porque essa rodada ela vai ser muito emocionante justamente pelo fato de termos clássicos disputados, né, para definir. E eu sempre me pergunto assim se o Flamengo de fato vai... Porque tem aquela questão, né? O Flamengo tá brigando por Libertadores, ele tá em quarto lugar com 60 pontos, não tá garantido ainda. No entanto, o Palmeiras, ele tá ali desinteressado no campeonato. A única motivação que ele tem, que a torcida palmeirense espera, é estragar a festa do Corinthians. Eu queria saber também do Heron e colocar isso na mesa se a motivação, o jogo do Flamengo contra o Vasco, ele é mais difícil pro Vasco do que o Palmeiras enfrentando o Corinthians. Se a motivação do Flamengo ainda tá brigando por Libertadores, isso pode influenciar num jogo mais difícil pro Vasco. Bom, Paulo, essa até pode ser uma boa análise, mas eu discordo um pouco por causa que eu acho que vai ser difícil de maneira igual para os dois times, analisando pelo aspecto de rivalidade. O Palmeiras não quer que o Corinthians seja campeão, assim como o Flamengo não quer que o Vasco seja campeão.
ainda tem um agravante, digamos assim, para o Vasco, que é o Flamengo não está garantido na Libertadores, ao contrário do Fluminense, se não me engano, que já está garantido, com seus 62 pontos na terceira colocação. Então, eu acho que essa última rodada tem tudo para ser muito emocionante. Eu acho, principalmente pelo fato dos clássicos. O Corinthians joga em casa, o Vasco também joga em casa, né, no Engenhão, mas com o mando de campo. Então, eu acho que essa rodada tem tudo, mas ainda acho que o Corinthians vai conquistar o título. Eu acho que o Palmeiras tem mais incentivo pela diretoria e pela torcida do que o Flamengo. Porque o Flamengo, qualquer empate, já talvez garanta a sua vaga na Libertadores. Já o Palmeiras, a torcida tá cobrando pra valer o ano inteiro do Palmeiras. E a diretoria tá dando aquele bicho, o famoso bicho, pros jogadores do Palmeiras. Já deram contra o São Paulo, na vitória ainda por cima. E agora estão dando contra o Corinthians, caso haja uma vitória também. E dos 10 jogos, né, Paulo? Se a gente for analisar, só um jogo que não vale praticamente nada, que é Atlético Goianiense e América. Todos os outros jogos valem ou briga pelo rebaixamento ou pela Libertadores. Então, essa rodada, todo mundo vai ter que acompanhar de um olho em 50 jogos ao mesmo tempo, porque vai ser muito bom. E falando em briga pela Libertadores, a gente vai falar um pouco mais disso no segundo bloco, né? Falar de Atletiba. Mas temos essa briga também pela Libertadores, o Coritiba. Temos o Flamengo em quarto com 60. Aí temos o Coritiba em quinto, que estaria classificado para a Libertadores com 57. Mas com a mesma pontuação, o Inter e o Figueirense. E temos ali o São Paulo com 56. E talvez o Botafogo em nono com 55. Eu queria saber de vocês também como é que está essa briga. Uma briga, se está de fato uma disputa acirrada ou se algum time leva vantagem por ter um jogo mais fácil ou não. Eu acho que quem leva vantagem nessa rodada é o Figueirense por enfrentar o Avaí, fora de casa, na ressacada, tudo bem. Mas o Figueirense já pega o rebaixado Avaí. Já os outros são tudo clássicos mesmo. E vamos ver. Eu discordo do Pedro, eu ainda acho que, assim como eu falei de Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, eu acho que a rivalidade vai ser de uma maneira igual. Só que o Atletiba tem uma perspectiva maior do que Avaí e Figueirense, devido ao Avaí já estar rebaixado. Eu acho que essa briga pela Libertadores eu acredito que fique com o Coritiba, porque não vem jogando tão bem assim, mas tem um certo tabu contra o Atlético, vem desempenhando um trabalho que do ano inteiro agora, mas no metade do campeonato parecia que não ia mais brigar pela Libertadores, e agora no fim já está brigando, então acho que tem toda essa motivação. Então acho que vai ser uma outra grande disputa, assim como o Campeonato Brasileiro está muito interessante. Eu concordo com o Heron, com tudo que o Heron disse, mas se a gente for analisar, na última rodada o Coritiba era nono colocado, onde está o Botafogo hoje, pulou para quinto. Então tudo pode acontecer nessa última rodada. Os resultados foram completamente a favor do Coritiba. É difícil que isso ocorra novamente. Como o Heron disse, esse clássico Atletiba, que a gente vai falar melhor depois, vai decidir muita coisa para os dois times. Então eu vejo o Coritiba com muita dificuldade para esse jogo. Eu apostaria hoje, por exemplo, no Internacional, que joga em casa com o Grêmio, que não vem desempenhando um bom futebol, apesar de ser um Grenal, que é o clássico para mim, pelo menos, mais disputado do Brasil. Bom, descendo a tabela, nós temos ali a briga pelo rebaixamento, né? O Bahia, que conseguiu escapar com 43 pontos em 15º. Aí temos o Cruzeiro, o primeiro time fora da zona, com 40 pontos. Aí já na zona da degola, o Ceará em 17º com 39 e o Atlético Paranaense em 18º com 38. E eu quero começar com o Márcio Kaviski e saber se essa derrota do Atlético para o América Mineiro, a gente vai falar um pouco melhor disso no próximo bloco, e o jogo entre Ceará e Cruzeiro, que terminou 2-2, o que isso influenciou na briga pelo rebaixamento e quem hoje você analisa como o time com mais possibilidades de escapar da segunda divisão? Bom, Paulo, eu acredito que que o Ceará hoje tem mais chances de escapar pelo confronto com o Bahia. Eu acho o Clássico Mineiro muito complicado e o Clássico Paranaense mais complicado ainda por envolver uma Libertadores pelo outro lado. O Atlético tem todas as chances de escapar se vencer o seu jogo. Eu acredito que uma derrota do Cruzeiro não é nada fora do comum e uma derrota do Ceará também não é nada fora do comum. Pode falar. Inclusive, lembrando que o Cruzeiro joga desfalcado do Montijo, né? Que é o craque do time e o Fábio camisa também. Fábio também. Sim, e o Bahia pode chegar à Sul-Americana. Exatamente. Que é uma competição internacional, é importante. Então, eu não acho que vai ser tão difícil do Atlético escapar. Tem que vencer o seu jogo, os outros dois
a gente vê o que acontece para lá depois, mas não é nada impossível. Analisando o jogo, para mim foi inesperado, eu não esperava o América vencendo o Atlético. Até tava falando com a Camila durante o jogo, né, Camila? Sim. A gente tava conversando e a gente, vendo os lances, a gente não acreditava no que estava acontecendo, porque o América já tá rebaixado, o Atlético brigando para escapar e aconteceu tudo aquilo que me... Parecia que era o inverso, né? Parecia que o América tava lutando pra escapar Sim. e o Atlético era o rebaixado. Perfeitamente. Sim, o Atlético tava jogando sem motivação nenhuma, assim, parecia que não tava valendo nada o jogo. E também acho que eu concordo com o que o Márcio falou, que o Ceará tem mais chances de não ser rebaixado. Ainda mais agora com essa polêmica toda que saiu aquela nota no site do Bahia, que deu a entender que o Bahia vai facilitar o jogo de alguma forma. E o Clássico Mineiro vai ser bem complicado também, só que não vai ser tão complicado quanto o Atletiba por não envolver uma Libertadores. Claro que o Galo vai querer rebaixar o Cruzeiro, porque, né, isso é normal, mas dado as circunstâncias de hoje, eu acho que o Ceará tem mais chances mesmo de não ser rebaixado. Bom, estamos encerrando esse bloco. No próximo a gente vai falar de Atletiba, toda a expectativa pro clássico. Não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.